Olá, bom dia! Que privilégio poder adentrar a sua casa. Receba aí o meu abraço, um ósculo santo aos meus irmãos, a todos que nos acompanham agora. Forte abraço, que Deus nos dê a graça de ter a revelação de mais uma porção da palavra de Deus, ok? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó são 42 capítulos, então hoje nós vamos estar lendo o capítulo 42, apenas os versos 5 e 6, tá bom? O texto, todas as Bíblias têm. Se você tem em casa edições paulinas, Sociedade Bíblica, Imprensa Bíblica, edição Ave Maria, não vem ao caso. Você acompanha conosco Jó 42, os versículos 5 e 6, que nos dizem assim: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse último capítulo de Jó, 42, é um momento fantástico, sobrenatural, em que Jó tem a visão de Deus. O livro de Jó conta a história de Jó. Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem próspero, Jó tinha muitos filhos, tinha uma esposa, ele era o homem mais rico do Oriente naquela ocasião, mas aconteceram várias situações na vida de Jó. Ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu a sua esposa e ele ficou só, abandonado, leproso. Então, nesse período, ele questiona muito a questão de Deus, que Deus estava sendo injusto com a sua vida, até o momento em que Deus se revela a ele. Você encontra isso no capítulo 38 de Jó, quando Deus começa a fazer algumas perguntas a Jó. E quando chega no 42, então Jó tem essa percepção e ele então diz isto ao Senhor Deus: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A pergunta hoje para nós considerarmos é: você conhece Deus? De que forma? De ouvir falar? Ou os teus olhos já foram abertos para conhecer Deus? Isso é muito importante e que faz toda a diferença na vida do ser humano. Por exemplo, nós temos o profeta Isaías. O profeta Isaías, quando ele vai ao templo, isso está registrado em Isaías capítulo 6. Quando ele vai ao templo, porque morreu o rei Uzias, então ele vai ao templo. E naquele momento, naquele dia, o que acontece? Ele entra no templo e ele testemunha isso no capítulo 6, dizendo assim: Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou seja, a sua glória enchia o templo. E o que acontece quando ele vê o Senhor? Ele diz: Eis que eu habito, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. A reação de Jó, quando ele contempla a Deus, a formosura de Deus, é: eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. A atitude de Isaías quando vê a glória do Senhor é uma atitude semelhante. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando acontece a consagração do templo de Salomão, ali, o filho do rei Davi,
Em 2 Crônicas, capítulo 6, tem toda a oração de Salomão. No capítulo 7, quando ele termina a oração, a glória de Deus enche o templo. A glória de Deus se manifesta. E qual é a reação dos sacerdotes? Qual é a reação do rei? É se prostrar em adoração ao Senhor Deus, porque eles viram a manifestação da glória de Deus. Nós encontramos também em Lucas capítulo 18, quando acontece algo tremendo. 2 homens vão ao templo, vão orar. Um era religioso, era fariseu, ele dava o dízimo, ele fazia suas ofertas, ele orava, ele jejuava, e ele chega diante do templo com aquela visão religiosa, conhecendo Deus de ouvir falar. Mas chega alguém, um pecador, talvez pela primeira vez ele vai à sinagoga, e quando ele chega na sinagoga, o que acontece? Ele nem sequer ergue os olhos aos céus, mas ele batia no peito e dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E a Bíblia diz que este desceu justificado para a sua casa. Ou seja, todos os personagens da Bíblia, quando se deparam com a santidade de Deus, é o caso de Moisés, ele tira a sandália dos pés, porque ali há a manifestação da presença de Deus. O mesmo caso de Jó, o mesmo caso de Isaías, o mesmo caso do rei Salomão, dos sacerdotes, o mesmo caso desse pecador, quando os olhos são abertos. Nosso assunto é este: como que você conhece Deus? De ouvir falar? Ou os teus olhos já foram abertos? Mas o que significa isso? Os meus olhos foram abertos para conhecer Deus? Sim. O que acontece quando os seus olhos são abertos para conhecer Deus? Significa que você realmente tem a compreensão clara que toda a história bíblica, tudo aquilo que nos é registrado na palavra de Deus é real, é fato, não é uma utopia. E esta palavra vai mostrar a mim e a você o seguinte: há somente um Deus, um único Deus, o soberano Deus, o grande eu sou, o Senhor dos senhores. Não há outro Deus além do Senhor Deus. Ele é o único Deus, assim como nós temos, o profeta, nós temos um grande profeta, Elias, que ele diz assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando você tem os olhos abertos para ver Deus, você tem o reconhecimento: não existe outro Deus, não existe outro intercessor, não existe outra pessoa no caminho que me possa fazer algo a não ser esse Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a história bíblica é real. Quando os teus olhos são abertos para conhecer Deus, você vai compreender perfeitamente que há um Cordeiro real, que há um Filho real. Aí você vai ter a clareza de uma Trindade santa absoluta, Deus como Pai, Jesus como Filho, o Espírito Santo como aquele que abre os nossos olhos e revela toda a santidade de Deus. Quando os teus olhos forem abertos para conhecer Deus, o que acontece? Acontece que você vai ter a grande revelação. O Cordeiro de Deus veio me buscar, veio te buscar, veio fazer uma obra impossível a mim, mas totalmente possível a Deus, que pode restaurar, regenerar, libertar o homem. O que acontece quando os seus olhos são abertos para você conhecer Deus? É que você vai perceber que Ele ama você de uma maneira eterna. Independente do que você fez no seu passado, independente do que você faz hoje, Ele te ama com amor eterno e com amorável benignidade Ele te atrai. Por quê? Porque você vai ter a percepção clara.
O amor de Deus não é uma utopia, não é uma mentira, não é uma farsa. O amor de Deus realmente é fato. E quando Jó tem os olhos abertos para isso, ele diz: Senhor, eu te ouvia, as pessoas falavam a teu respeito, mas agora eu contemplo isso. Por isso, Senhor, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando você tem os olhos abertos realmente para conhecer quem é Deus, você vai compreender uma coisa, que você só é salvo, você só é liberto, não é por causa dos seus atos ou pelas suas ações, mas é porque existe uma misericórdia. Deus é misericordioso, Deus pensou em você, Deus projetou o seu filho, Deus projetou a cruz, Deus projetou a atração, Deus projetou a ressurreição do seu filho, Deus projetou tudo isso, sabe por quê? Por causa de uma palavra chamada misericórdia. Ele, vendo a miséria do homem e a cordialidade de Deus, desce através do Cordeiro para restaurar, justificar este homem. Quando os teus olhos são abertos para conhecer Deus, o que acontece? Você tem a percepção clara, existe um Salvador, existe sim uma salvação, e esta salvação está em uma pessoa, no Filho de Deus, Jesus Cristo, porque em nenhum nome outro é dado a não ser uma salvação perfeita que não seja na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando os teus olhos são abertos para você conhecer Deus, contemplar Deus, o que acontece de fato? A vida dele se torna real em você, em mim. O que acontece? Você percebe que ele é tudo e que nós não podemos fazer absolutamente nada, porque é descrito na palavra de Deus. Em Atos capítulo 17, a partir do verso 24, nele existimos, nele vivemos, nele nos movemos. Por quê? Porque ele realmente providenciou algo tremendo, o seu Filho Jesus, para fazer uma obra em meu favor e em seu favor. Jesus vai à cruz. Ao ser levantado da terra, ele nos atrai. Jesus morre naquela cruz, leva o meu e o seu velho homem a morrer juntamente com ele. Ao terceiro dia, Jesus é ressuscitado pelo poder de Deus. E o que acontece comigo e com você? Somos ressuscitados juntamente com ele para uma nova vida, a vida de Cristo em nós. Quando os teus olhos são abertos para ver o Senhor Deus, você vai ver perfeitamente que tudo isto foi feito pela graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, conforme é descrito em Tito 2, o verso 11. Querido ouvinte, talvez você conheça Deus de ouvir falar, mas eu quero que você tenha a experiência gloriosa de ter os seus olhos abertos para ver, contemplar o Senhor Deus. Você vai ter a mesma atitude: eu me abomino e me arrependo, e vai clamar: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. E sabe de uma coisa? Ele vai te ouvir, porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ok? Um grande abraço, foi um privilégio estar com você, que você tenha hoje um excelente domingo. Tchau! Cidade